aí, beleza? Eu sou Edson Mauro e esses são os caras do rádio. Pois é, está ao meu lado aqui o Cláudio Perrot, o Jorge Eduardo e o nosso produtor e diretor Emerson Rocha. Olha, e hoje temos aqui pela primeira vez com os caras do rádio uma convidada. É a primeira dama a ser entrevistada aqui com os caras do rádio, né? E ela certamente vai falar pra gente, vai responder a perguntas que ela nunca respondeu na vida. A gente está recebendo a jornalista, apresentadora Vanessa Rich. Acho e aí, que eu vou Vanessa? embora, tô com medo. Tem que responder coisas que você nunca respondeu. Não, é um prazer estar aqui, eu fico acompanhando, assistindo. É uma honra para nós. Primeiro que eu acho que eu tô aqui com lendas do jornalismo esportivo, então quanta história esses caras têm, né? Então eu acho maravilhoso estar aqui, agradeço demais o convite, estou muito feliz de estar aqui. Permite um adendo? Sim. Os caras do rádio, hoje no ar, também com a participação de uma pessoa que a gente pode dizer é a cara do rádio. Opa! Grande rádio também, é verdade. É verdade, puxa. É verdade, a Vanessa tem história também no rádio, né? Ô, Vanessa, você você se preparou durante muito tempo para ser uma narradora de eventos esportivos, né? Mas futebol não rolou, você narrou tudo, coisa e tal, mas futebol não rolou por quê? Então, o primeiro piloto que eu fiz foi de futebol, era Fluminense, São Caetano, eu acho. E eu queria me testar, saber se era agradável, porque na verdade é muito tempo ouvindo uma voz só, você conta uma história, é você que dá a emoção para aquela história. Se não for uma voz muito audível, você não consegue ouvir durante tanto tempo. E realmente ficou bom, ficou muito legal. Mas ritmo e ficou, tudo? Não, ficou muito legal. Pô, e eu mostrava esses pilotos escondidos na sala do Schroeder na época, era um projeto que era meio sigiloso e tal. E aí eu comecei a fazer os outros esportes também. E aí eu falei, puxa, eu vou lá conversar com o Galvão Bueno. Falei, oi Galvão, tudo bem? Então, eu tenho esse projeto e tal, a ideia é essa, o que você acha? Aí ele foi bem sincero. Vanessa, tem esportes que combinam com mulher e esportes que não combinam. Eu não estou dizendo com o perfil feminino, não. É com a maneira, com o jeito, né? Com ainda o preconceito que a gente tem aqui, que é muito grande ainda. E realmente eu tive a oportunidade de narrar uma Olimpíada, um Pan-Americano. Eu narrei de hipismo a natação. Futebol, zero. E o futebol eu não narrei. Mas posso te falar, eu acho que esse preconceito ainda existe. Eu cheguei na época a ir para os estádios, eu observava que tinha aumentado o público feminino, a gente conseguiu colocar repórteres em campo, mulheres comentando, mas ainda existe um preconceito muito grande. Porque na verdade, o que existe? Eu torço para um time, você torce para outro time e a gente entende tudo do nosso time. O coitado do narrador tem que saber tudo do meu time, do seu time, do time do outro, enfim, é interminável. E é difícil mesmo. Então, às vezes, você escuta o cara falar assim, pô, esse cara não sabe nada, tá torcendo contra. Não, pé frio. Na verdade, eu acho até que os narradores são mais exigentes com os próprios times. Eu não sei se é uma colocação correta. Isso gerou uma frustração pelo fato do projeto não ter emplacado, Vanessa? Então, eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, eu me sinto vitoriosa de ter conseguido narrar uma Olimpíada em um Pan-Americano, mas quando mudou a direção, mudam as cabeças também. E aí, a partir dali, eu não consegui mais fazer. E olha que eu fiz assim, muita coisa. Até chegar no PAN e na Olimpíada, eu fiz muita coisa, porque aí eu tinha que fazer as Copas do Mundo de ginástica, de natação, Maria Lenk, para poder treinar, para fazer. E eu fiz um pouco do que a Alice Maria me disse, Vanessa, mergulha no esporte, cola no Geopório, tu vai acompanhar o treino do garoto, vai na natação, fica lá colada na piscina, acompanhando o que eles estão fazendo. Então assim, era uma coisa que eu realmente me dediquei. Eu me voltei para aquilo. Eu acho que tem esportes que a gente combina mais, a mulher, como o hipismo. O hipismo fica esquérrimo, a natação, o nado sincronizado, o salto ornamental, combinam com a mulher. Eu acho que você está sendo preconceituosa. Eu ia perguntar isso, porque você fala nessa tese, e num determinado momento você concorda que existem esportes que se adequam mais ao perfil feminino para uma narração, e em outros momentos você fala em preconceito. Você entende aquela observação que o Galvão te fez como preconceito ou você concorda com aquela linha? Concordo. Eu concordo porque eu sei que o preconceito existe. Eu lembro que quando a Alice Maria me fez a proposta, eu falei pra ela assim, Alice, não tô feliz mais aqui na Globo News. É a grande escola de jornalismo da minha vida, mas não dá. Eu não dou um sorriso aqui. Era só, né, política, economia. Coisa bem mecânica. Tinha uma matéria de comportamento no final do jornal, você dava um sorriso. E aí ela falou, vou te fazer uma proposta. O que você acha de ser narradora? Eu falei, tá maluca, vamos mandar pilotar um fogão. Aí ela falou, a vaga não existe, vai pra casa pensar.
E no caminho eu liguei pra ela, Alice, já aceitei. O que é isso? Você nem chegou em casa ainda? Eu falei, porque se eu não aceitar, você pega uma terrinha, joga em cima e pode me enterrar. Porque isso é uma proposta maravilhosa. E aí eu passei 2 anos acompanhando toda a equipe de esporte da TV Globo nas minhas folgas. Pra ganhar clima. Pra entender como é que as coisas funcionavam. E realmente, de fato, eu acho que o preconceito existe e existe até hoje, tá? Então, eu acho que não é uma coisa simples da gente vencer. Você pode ter uma pessoa exemplar, essa menina sabe tudo, ela não é um jogador. Só que é muito cruel, porque a nossa cultura, né? Vamos lá, vamos fazer uma coisa bem simples aqui, as mulheres ainda ganham menos que os homens nas mesmas funções. Toda hora sai uma pesquisa nova. Então é cruel ainda, nossa sociedade é machista. Você criou uma polivalência muito grande, fazendo vários esportes, cobrindo, narrando vários esportes, militando dentro dessa área. A tua na infância, qual era exatamente? Porque, por exemplo, a gente, quando é moleque, joga botão, joga futebol, joga um vôleizinho e tal. Como é que foi a tua relação para que você tivesse essa paixão pelo esporte? Eu acho que o meu começo foi na comunicação. Então eu fazia sorteio do balão mágico, eu pegava os cartões de Natal do meu pai e fazia o sorteio. Show da Vanessa, show Exatamente. da Vanessa. Era a Xuxa. Então eu sorteava. Então eu acho que a minha relação começou com a comunicação. E aí eu fui vendo que o esporte, quando eu estava na Globo News, era maravilhoso fazer aquele bloquinho lá no final, no último bloco do jornal. Aí você sorria. Eu falava de Copa, de Olimpíada, eu sempre era escalada para fazer as grandes coberturas, mas como a profundidade da Globo News em relação ao esporte é um pouco menor, eu fazia aquele bloquinho, que eu entrevistava a Dada Maravilha, Zagallo e tal. Ali eu falei, gente, isso é a minha cara, é maravilhoso poder fazer isso. Só que é maravilhoso, mas você tem que entender tudo de todos os esportes. Por isso é tão complicado, Perrô, você narrar. Quando eu sentei para narrar uma Olimpíada, que cada hora eu trocava o meu comentarista, aí eu falava, ai meu Deus, isso é Vanishi, então é judô. Aí eu já mudava minha cabeça pro judô. Saía Vanishi, entrava, sei lá quem da natação. Ai, Luiz Lima, natação. Eu já mudava minha cabeça na natação. Ai meu Deus, agora eu não sei quem, hipismo. Então, não é fácil, né? É uma função, o narrador, aí eu tô falando independente de ser mulher ou homem, tá? O narrador, ele tem uma missão fantástica e que não é fácil de fazer. Eu acho que esses caras são os heróis. Ali eu entendi. Por quê? Porque primeiro não é só mudar a chave da tua cabeça. Cada esporte tem uma cadência, cada esporte é um tipo de informação diferente. Então quando eu vejo os meninos do Sport TV fazendo, por exemplo, um grande evento como uma Olimpíada, em que toda hora você tem um esporte diferente, hoje já é um pouco mais segmentado. Esses caras aqui só fazem a parte de, sei lá, esportes coletivos. O outro só vai fazer esportes individuais. Esportes exóticos, pooling. Pô, negócio de narrar pooling é um negócio de maluco. É difícil. Negócio de maluco. Vanessa, aí você entrou no rádio e foi pra Jovem Pan ou... Então, eu comecei minha carreira numa rádio que era na rádio Universidade, que era na Estácio, ali no Rio Comprido. Era uma rádio que eu falava que tinha que botar bombril na antena pra pegar. Mas eu me apaixonei de uma forma, na verdade eu fui chamada pra fazer um estágio na rádio, de jornalismo. Eu nunca quis fazer jornalismo na minha vida, eu cursava publicidade. E aí uma amiga falou assim, vai, a rádio é maravilhosa, não sei o que, papapá. Juro, quando eu entrei, o teste na rádio era, eu entrevistava o Brizola, que era o coordenador da rádio que fingia que era Brizola. O que era a rádio? Eram 3 aquários, o lugar que eu tava era um estúdio que só tinha Sonex, mais nada, e aí eu vi o locutor lá no último aquário, aqui no meio era uma ilha de edição. Fiquei apaixonada por aquilo, eu falei, eu quero morar aqui nesse lugar. Ali o rádio me ganhou. E aí eu comecei a fazer o estágio na rádio, e em um mês eu já estava fazendo o curso de locução e já estava entrando no ar. E hoje você é professora? Vou dizer assim, é chato, né, falar isso. Não. Eu acho que quando você fala, eu sou professor, parece que você sabe tudo daquele assunto, né? Mas pra mim é um prazer dar aula. Melhor termo que eu poderia usar ao invés de professor? Acho que é passar a experiência, né? Ela realiza cursos, você realiza cursos de comunicação e tudo mais. Aí você foi pra Rádio Cidade e... Ah, sim, aí eu fui de lá pra Rádio Cidade, e da Rádio Cidade, na Rádio Cidade o que aconteceu? Dali eu falei, caramba, esse lugar é maravilhoso, eu tinha 20 anos. Você era jockey da Rádio Cidade? E eu tinha 20 anos, eu fui trabalhar com os caras que eu ouvia na época do colégio. Então imagina, eu fui trabalhar com o Cacá, Luiz Carlos Júnior, que depois eu vim me encontrar no Sport TV. A galera da rádio, né, era uma galera que eu idolatrava. Então quando eu entrei, na primeira vez que eu entrei na rádio, eu falei, caraca, e eu tava na faculdade. E eu lembro que quando me chamaram, o cara falou assim, o horário é de manhã. Aí eu falei pro coordenador da rádio com a cara de pau que deu, falou assim, cara, então obrigado, valeu, não vai dar não, porque eu estudo de manhã.
Aí eu tinha um cara desses de gravadora, né? Claudinho Menezes. Tá maluca? Volta lá na sala do cara agora e fala que você quer se muda o horário da faculdade. O que é isso? Tem uma galera aqui na fila pra entrar. E ali foi o meu começo, numa rádio de ponta, né? Que eu fiquei apaixonada. E de lá eu fui pra Jovem Pan. E da Jovem Pan. Porque a Jovem Pan também, que era uma rádio poderosa na época, né? Nossa, a Jovem Pan era um pouco, a cidade um pouco imitava a Jovem Pan, porque a Jovem Pan só tinha em São Paulo. É verdade. E aí um dia eu voltei de férias, minha irmã falou assim, tô falando na praia, Vanessa, que pintou uma rádio nova chamada Jovem Pan. Eu falei, opa, já sei qual é, a gente imita essa rádio, eu quero trabalhar lá. E o Cristóvão Nilman, que tinha sido, né, locutor da rádio, Cidade, ele era o cara que estava coordenando. Eu falei, Cristóvão, eu quero ir pra aí agora. Que legal. Vanessa, houve momentos, eu tenho conhecimento, que você desenvolveu projetos, digamos, independentes não, de sua imaginação, né? Você criava, apresentava, vendia para a chefia e a chefia comprava. Há um fato específico que eu queria que você relatasse. O tempo que você acompanhou Anderson Silva para um evento, o UFC lá em Nova York. Como é que foi essa experiência? Eu luto, né? Então eu luto, né? Eu treino, eu tento. Eu pratico Muay Thai. E o Anderson, ele gosta de treinar no Brasil porque ele está perto dos amigos dele, ele treina na mesma academia que eu. Então ele veio fazer a preparação para o UFC Nova York aqui. E eu vi ali uma grande oportunidade de fazer alguma coisa diferenciada. Porque eu passei a ter no Sport TV uma liberdade, depois que eu voltei da minha licença maternidade, para criar os meus próprios projetos. Então era apaixonante. Eu criava e eles achavam ótimo e eu fazia. E aí um dia eu virei pro Anderson e falei, Anderson, topa deixar, eu quero te acompanhar, mas eu quero te acompanhar desde o início. Quero mostrar o teu treino aqui, eu quero ir no avião com você, ficar no mesmo hotel, mostrar como é que é o teu dia a dia. Aí ele falou, eu topo. Eu falei, fica tranquilo que eu não vou invadir sua privacidade. Assim, eu topo. Ele falou assim, agora fala isso na frente dele. Não, mas ele tá acostumado, até o namorado da filha fica brincando com ele. Mas aí ele falou assim, eu aceito. Aí, claro, você fica com medo, né? Porque, né, de repente o cara mudou de ideia, na época próxima à luta, a pessoa fica meio concentrada e tal. Então eu fui meio que rezando pra lá, apostando que ia dar certo. E aí, cheguei e vendi isso. Falei, olha, a gente tem o Anderson com exclusividade e tal, não sei o quê. E aí saiu em todos os jornais, foi citado dentro da TV Globo como um grande exemplo de uma iniciativa que foi barata de fazer. Por quê? Porque a gente fazia no celular, então tinha virada de câmera no celular. Era eu e a Anaísa, que é a produtora oficial do esporte. Então era assim, eu no celular e a Ana no outro. Então tinha virada de câmera, era maravilhoso. E a gente fazia no celular. Óbvio que a gente levou um cinegrafista, mas assim, pro dia a dia, pra pegar a correria, a gente fazia no celular. E eu acho que é pra isso que tá caminhando. A gente tá fazendo um programa no celular. Então, você consegue baratear o custo e fazer as coisas acontecerem, até porque o celular você tá em qualquer lugar. Tem lugares que você não consegue. O Ike Batista, por exemplo, quando veio de volta pro Brasil, né? O Felipe Santana fez no celular. Dentro do avião, dentro do avião. Fez o cara lá dormindo. O Gerson Camarote faz isso direto. E nesse momento com o Anderson, qual foi o trecho mais marcante que você diria? Cara, é você... Que talvez nem tenha sido apresentado de repente. Não, eu acho que foi um momento que eu até gravei e depois eu falei, gente, pelo amor de Deus, mandei no grupo de WhatsApp, eu falei, por favor, não bota isso no ar. Ele termina a pesagem, eles são avaliados por um médico e tal, pra ver se tá tudo bem com ele, se eles têm condição realmente de lutar e tal. E aí ele vai pro doping. Acontece que como eu tava sem câmera, tava com o celular, teoricamente, as pessoas achavam que eu era parte da equipe dele. Então eu fiquei sentada no chão ali, com a equipe, aguardando. A nutricionista. E ele falou pra mim assim, Vanessa, se alguém souber que você é jornalista, eu vou pagar uma multa. Falei, fica tranquilo. E aí, o que todo mundo queria? O Anderson comendo depois da pesagem. Que o cara fica ali sofrendo pra emagrecer, pra chegar no peso, não sei o que, papapá. Meu objetivo era esse, gravar ele. Só que a cena, gente, era maravilhosa. Eu não resisti, gravei, mas depois eu não pude colocar no ar. Ele entra no banheiro acompanhado do cara do antidoping e ele, daqui a pouco aí eu gravei ele entrando assim discretamente com o celular aqui baixinho, aí daqui a pouco ele sai, bota a cara assim e fala assim, pô, o cara quer me acompanhar fazendo o número 2, é um pouco demais isso, né, então, e aí eu mandei, e a galera no grupo, caraca, sensacional, eu falei, gente, por favor, não bota, porque primeiro era constrangedor. Mas não editou isso, não botou? Não botei, porque se alguém soubesse que nessa imagem vai ao ar, quem é essa pessoa que gravou? E aí quando ele sai do banheiro eu gravo ele comendo lá o macarrão dele e tal, não sei o que, a imagem para todos os lugares, mas
eu tive que segurar essa do número 2, porque não... Essa é boa, essa é boa. Agora, você falou de transmissão também de Olimpíada, que você sentava e aí vinha a troca de comentaristas. Eu lembro que a gente tinha uma gozação quando eu tinha a seleção brasileira na Granja Comari em Teresópolis, que a gente via o nosso querido Vitorino Sherman, que chegava cedinho, empurravam o cabo, plugavam por trás, a gente dizia que enfiava o cabo na bunda do Vitorino de manhã e só tiravam 11 horas da noite, depois que acabava o Jornal da Globo, tipo a última edição do Sport TV News e tal. Você ficou quanto tempo direto fazendo uma transmissão? Cara, a gente ficava o dia inteiro. Porque é trocando esporte. Você entrava de manhã e saía quando acabava. No final da tarde. Dependendo de onde fosse, qual era o esporte, né, que tivesse pautado ali. Mas se tivesse, vamos supor, o esporte que eu narrava, que era natação, salto ornamental, nado sincronizado, hipismo. Se tivesse tudo no mesmo dia, eu estava ali o dia inteiro. Na sequência, era quando um momento maior, quando se toca o hino nacional, sobe a bandeira, quantas lágrimas você já... Quantas lágrimas? Não, e no recorde também, quando eu narrei alguns recordes, recorde mundial do Thiago Pereira, aquilo ali você não acredita. Por que acontece, Perro? Quando você viveu isso também. Quando você acompanha um atleta, você vira quase que um defensor, porque você tá vendo o cara ralar, o cara sofrer. Eu via o Diego Hipólito no intervalo enfiar umas agulhas no pé dele, porque era para soltar a musculatura. E o cara dava entrevista e conversava com a porcaria da agulha enfiada no pé. Aí você falava, caraca, meu irmão, sabe? Infiltração, não sei o que, uma série de coisas que a gente vê. E que o cara tá ali, firme e forte. Cara, ele é um ser humano, ele tem problemas, ele tem dores, né? Esses caras de alto rendimento trabalham com dor. Então, quando você vê um cara ganhando uma medalha, subindo no pódio, aquilo ali não tem preço, você chora junto com ele. É o resultado que o cara conseguiu. É isso. Mas aí tem momentos ao contrário. Você falou do Vitorino Sherman. Um dos momentos mais difíceis da minha carreira foi, coube a minha pessoa anunciar os nomes todos que estavam naquela lista do avião da Chapecoense. Então, assim, 5 da manhã, quando eu saí de casa, que eu liguei no Hora 1 no carro e fui vendo a Lívia Laranjeira, eu falei, o que essa menina tá fazendo no Hora 1? Esporte, essa hora da manhã, de madrugada. Cara, não acreditei. Quando eu cheguei, já tava o Saraiva com a lista. Até então, tinham 3 sobreviventes, era a informação que a gente tinha. Falei, Saraiva, então não foi um acidente com explosão, com nada disso. Isso aí foi um pouso forçado, essa galera vai aparecer, eles vão ser salvos. Tá tudo certo, irmão. Tranquila. Só que aí quando eu comecei a ler Vander Lars, Vitorino Sherman, comecei a ler os cinegrafistas, eu falei, gente... E eu tinha trabalhado com praticamente todos eles. Ali foi muito difícil, porque aí eu segurei o braço do Saraiva assim, ó, a imagem que tinha era do hospital, e eu segurei o braço dele e falei assim, tipo, vambora, a gente tem que falar esses nomes. E aí até passou um especial agora contando, né, os bastidores, e aí apareço eu lendo o nome, meu amigo, Vitorino Sherman e tal. Muito difícil, você não acredita, até hoje eu não acredito. Eu acho que eu vou encontrar o Vitorino a qualquer momento. Vanessa, você depois de 18 anos saiu do Grupo Globo, depois de passar pela Globo News, passar também pelo Sport TV, e você é uma pessoa empreendedora, você acima de tudo é uma empreendedora, né? Uma profissional empreendedora. Quais são os seus novos desafios, você que é um dos rostos mais famosos da televisão brasileira? Bom, primeiro que quando você sai, você fala assim, pode fazer, não sei o que, pode. E assim, também pode. Então isso abre um leque de opções maravilhoso, né? Eu fiquei muito encantada com essa possibilidade. Acho que a minha saída foi com um fechamento muito bem feito, muito bem organizado, com um carinho enorme da família Marinho. Só posso agradecer o Robertinho e toda a família Marinho. E com as portas abertas. Então, assim, hoje eu tenho 1 milhão de projetos na minha cabeça e a primeira coisa que eu tenho já amarrada são as minhas aulas, é a formação de novos profissionais, porque nesses últimos anos, o que eu observo? É difícil você ter alguém que saiba fazer ao vivo. Como é que você treina alguém para fazer ao vivo? Fazendo. A faculdade não tem tempo, nem a televisão para fazer isso. Claro. Então, tem que ter algum lugar onde você, sabe, se acostuma a ter um ponto, alguém falando para você, alguém passando informação, e isso é treinamento. Isso é no dia a dia. Então, eu estou fechando meus cursos já para o ano que vem. Isso é o primeiro passo. Palestras, apresentações de eventos, esses são meus desafios. Estou na Rádio Globo, né? E imagino que a gente deva aumentar essa participação dentro da Rádio Globo. E tem algumas televisões conversando ainda, né? Ainda não tenho nada fechado, mas, assim, a liberdade, você ter a liberdade de conversar, de escolher, isso é você colher o que você plantou nos últimos anos. Legal. Vanessa Rich com a gente aqui, a nossa primeira entrevistada aqui com os caras do rádio.
Valeu. Eu adoro esse cenário, hein? Gostou? E cadê? Vem cá, olha aqui. Nosso varal. Dá um close aqui, dá um O close nosso aqui. varal. Olha aqui. Olha o meu time aqui. E atrás dela E o também. meu aqui, Opa! CSA de Maceió. Olha só quanta honra, viu? Que só? legal. Vanessa, foi uma honra nossa, hein? Adorei. Beijo grande pra Parabéns, você. parabéns Sucesso, pra todos vocês, viu? sucesso Honra, sempre Vanessa, tê-la que aqui. você merece.